Anteriormente, nós já vimos no capítulo 1, Sistema Internacional de Unidades e Análise Dimensional. No capítulo 2, nós começamos uma análise sobre cinemática escalar. Na cinemática escalar, foram explicadas as seguintes grandezas: a deslocamento, velocidade e a aceleração. Depois, nós aprendemos sobre o movimento uniforme, o movimento uniformemente variado, e ainda na nossa aula síncrona, nós vimos sobre queda livre, tá certo? Para concluir, eu já coloquei um vídeo sobre analisando, a parte aí da conclusão da cinemática, mas nós iremos fazer agora a última parte antes de nós começarmos, a cinemática angular. Então ele pode dizer que essa daí é um complemento, faz parte ainda da cinemática escalar. E nós, ao ter explicado essa parte, estaremos aptos para vermos cinemática angular. Então, senhores, o que é o lançamento oblíquo, balística, tá certo? Que está sendo analisado agora o lançamento de projéteis. É justamente aquele movimento que eu falei para vocês, em que é considerado, toda a curvatura de quando um objeto é lançado. A queda livre, ela nada mais é do que uma aproximação onde a gente vai considerar o vácuo, Agora aqui não. Balística, lançamento de projéteis. O lançamento oblíquo é essa situação que eu estou colocando agora para vocês, tá? Eu vou tentar fazer aqui uma ilustração ao lado, tá? Para vocês poderem visualizar melhor, tá bom? O que a gente tem aqui, vamos admitir isso aqui o eixo Y, tá certo? E admitir que esse aqui seja o nosso eixo X. Tudo bem? Eixo das abscissas, eixo das ordenadas. Eu tenho um objeto que ele vai ser arremessado, Como eu falei na aula anterior, ele vai ser arremessado como se ele fosse uma bola de basquete, tá? Isso aqui, Deixa eu mudar a minha cor aqui. Tá certo? Esse aqui é o meu objeto que vai ser arremessado. Tudo bem? Ele será arremessado com uma velocidade v0, que será diferente de zero. Tudo bem? Daqui para cá, ele descreve no sentido anti-horário um ângulo com relação horizontal chamado de θ. E ao ser arremessado esse meu objeto, ele vai descrever essa trajetória parabólica que vocês podem ver melhor aí ao lado, até ele chegar aqui, se espatifar aqui, ó. Tá certo? Alguns elementos precisam ser relacionados aqui, tá? Essa distância aqui nós chamaremos de altura máxima. E essa distância aqui será chamado de alcance máximo. O máximo de altura que um objeto pode atingir é chamado de altura máxima. A máxima distância percorrida na horizontal é chamado de alcance máximo ou flecha. O meu objeto vai fazer justamente esse movimento aqui, Para cá, para cá, para cá, até chegar aqui, ó. A velocidade v0, ela vai se decompor em outras velocidades, tá? Então, aqui na horizontal, eu terei o que eu chamo de v0x,
Vou usar uma outra cor, tá? V0x. E a projeção dela no eixo Y nós chamaremos de V0y. Perceba que a componente V0y, conforme ela vai subindo, que eu coloquei no desenho aqui ao lado, ela vai diminuindo até chegar nesse ponto máximo. Nesse ponto máximo de altura vertical ele para de subir e começa a descer, sendo que a minha VY agora vai apontar para baixo. Tá? E o meu V0x, a minha velocidade de lançamento na horizontal, ela vai continuar constante, tá certo? Vai continuar constante até o término da trajetória, tá certo? Pegando esse triângulo que está aqui na minha esquerda, né? Eu vou usar esse espaço aqui, ó. Vamos lá. Pegando esse triângulo, acompanhe aí comigo. Está aqui minha velocidade inicial. Aqui está a decomposição dela no eixo X. E aqui está ela projetada no eixo Y. Tudo bem? Então, aqui nós temos V0, aqui eu tenho V0x e aqui eu tenho V0y. Um ângulo que é descrito partindo da trajetória é esse aqui, o ângulo θ, em relação à horizontal. Tem o cateto oposto, tem o cateto adjacente e tem hipotenusa, né? Então vou usar aí as seguintes relações, tá? Se eu tirar o cosseno, eu vou obter que V0x é V0 vezes cosseno de θ, que é a minha equação 1. Se eu tirar o seno de θ, eu vou obter V0y, que é V0 seno de θ, que é a minha equação 2. Tudo bem? Tá certo? Tá aí a equação 1, tá aí a equação 2. Vamos prosseguir no nosso cálculo. Agora que eu achei V0y e vou achar V0 e já achei V0x, vou agora encontrar o tempo que o objeto leva para subir, né? Qual é o tempo de subida? Vamos relembrar aí o nosso gráfico, né? Fiz aqui o eixo Y, fez aqui o eixo X e aqui o nosso objeto que foi arremessado, tá certo? Esse meu objeto foi arremessado, tá certo? E descreveu essa trajetória aqui, ó. Tudo bem? Então a gente tem aqui, ó, a minha altura máxima e tenho aqui o meu alcance máximo. Tá certo? Então, vamos achar nosso tempo de subida. A velocidade que faz ele subir é a velocidade V0y, né? Sendo que aqui no ponto mais alto ela é 0. Utilizando a equação das velocidades que nós aprendemos lá no último capítulo que nós vimos na aula síncrona,
nós temos que Vy é V0y menos GTS, onde esse TS é o meu tempo de subida, tá? Tudo bem? Não devemos esquecer, tá, gente, que aqui, ó, no tempo, na parte mais alta da trajetória, a velocidade inicial é 0, tá? Desculpa, a velocidade final é 0. Nós teremos GTS é igual a V0y, mais V0y, conforme as fórmulas anteriores, é o próprio V0 vezes seno de θ dividido por G. Tudo bem? Está aí a nossa equação 3. Para que nós possamos encontrar a minha equação 4, quem será o tempo de descida? Bom, acompanhe aí pelo nosso desenho que o tempo de subida é igual ao tempo de descida, tá? Então, o tempo de descida, que é igual ao tempo de subida, que nós já encontramos na equação 3, é igual a tempo de descida é V0 seno de θ dividido por G, que é equivalente à minha equação 3. Tudo bem? Agora eu devo calcular quem será o tempo total. O tempo total que o objeto descreve ao fazer essa trajetória. O tempo total, usando aí nosso bom senso, nada mais é do que o tempo de subida mais o tempo de descida, que eu posso colocar aí como minha equação 5. Então, o tempo total, fazendo as devidas substituições, será 2V0 seno de θ dividido pela gravidade. Tudo bem? Que é a minha equação 6. Tá certo? Falta agora definir aqueles dois outros parâmetros, né? Que é justamente a altura máxima e o alcance máximo, né? Quem é a altura máxima e quem é o alcance máximo? Vocês desculpem aí uns barulhos externos, tá bom? Mas sim, eu vou deixar isso daí para nossa próxima aula, tudo bem? Que será disponibilizada ainda hoje na plataforma. Bons estudos e até a nossa próxima aula.